os que pretendem transformar o próximo de um dia para o outro a golpes verbais, os que descobrem pareceres inteligentes e bons conselhos para todas as pessoas, distraídos dos problemas que lhes são próprios, os que colocam a mente em outro mundo de maneira absoluta, sem atender aos deveres do mundo em que respiram, os que permanecem incessantemente preocupados em se defenderem, os que fazem 10 projetos maravilhosos por dia, sem concretizar nenhum deles em 10 anos, os que reconhecem a grandeza das verdades divinas, mas que jamais dispõem de tempo para cultivá-las em favor da própria iluminação, os que adiam indefinidamente para amanhã o serviço da compreensão e do amor ao próximo, os que se sentem senhores exclusivos de todos os trabalhos no campo da caridade, sem distribuir a oportunidade de serviço aos outros, os que declaram perdoar a ofensa, mas que nunca conseguem esquecer o mal, os que encontram ensejo de se entediarem da vida. Prece ante o céu estrelado. Emmanuel. Senhor, ante o céu estrelado que nos revela a tua grandeza, deixa que nossos corações se unam à prece das coisas simples. Concede-nos, Pai, a compaixão das árvores, a espontaneidade das flores, a fidelidade da erva tenra, a perseverança das águas que procuram o repouso nas profundezas, a serenidade do campo, a brandura do vento leve, a harmonia do outeiro, a música do vale, a confiança do inseto humilde, o espírito de serviço da terra benfazeja, para que não estejamos recebendo em vão tuas dádivas e para que o teu amor resplandeça no centro de nossas vidas, agora e sempre. Assim seja. Caros internautas, continuamos em busca do sagrado. Tarefa árdua, mas produtiva, relevante, porque estamos caminhando para a nossa finalidade última, a autoiluminação que nos proporcionará a concepção de Deus sentida, vivida, experienciada. É claro que, para vivenciar esse processo, com a ajuda das nossas temáticas, é fundamental estarmos atentos à nossa concentração, do início ao fim do programa, de modo a sentir os eflúvios espirituais que podemos captar nestes instantes. O tema de hoje vai se centrar numa ideia-chave, a relação com Deus, nosso vínculo divino. Como é que ele ocorre? Em que circunstâncias nós estamos vivenciando e qual a sua progressão. Quando estudamos inicialmente o Livro dos Espíritos, aparece-nos aquela noção de Deus é a causa, nós somos o efeito. Ele é uma causa inteligente, nós somos um efeito inteligente. E há um certo distanciamento entre a causa e o efeito, que está submetido à influência do tempo. Quando vamos estudando mais aprofundadamente a obra de Allan Kardec,
encontramos uma mensagem no livro A Gênese fazendo uma espécie de analogia, já que esses fenômenos de vivência do divino transcendem a nossa capacidade linguística. E nesta analogia, ele compara o corpo humano e o espírito. O espírito não está em nenhum lugar, mas ele comanda o corpo na sua inteireza, nos seus movimentos, nas suas vinculações sistêmicas entre órgãos. Ele comanda tudo. Ele está presente, de certa maneira, em todo o corpo humano. Por analogia, diz esse espírito, assim é o universo e Deus. Deus está nas entranhas do universo, comandando o universo. Tudo que acontece nele, a sua onisciência e a sua onipresença permite-lhe saber e dar o seu sentido e significado frente a uma lei que nós chamamos de lei da evolução. Essas analogias, metáforas, servem, de certa maneira, para orientar-nos na vida e nos vínculos que nós possuímos. Se Deus está distante de nós, se está próximo de nós. É claro que a concepção que nós temos de Deus, ela reverbera no modo como vamos agir e atuar nessa relação com o sagrado ou com o divino, como nós chamamos. Mas nós podemos conceber Deus como o espírito da sabedoria, o espírito do amor, o espírito da vida e o espírito do poder infinito que governa os mundos. Não é ideia minha. É frase de Leon Denis no livro O Grande Enigma. Nós, enquanto seres humanos, somos finitos, mas Deus a tudo abarca no infinito, né? Afinal de contas, ele é o princípio espiritual de tudo, né? É, de certa maneira, a totalidade dos acontecimentos e a transcendência a eles. Nada acontece, diríamos nós, em outro pensamento filosófico, que não seja na intimidade de Deus. Daí a célebre frase que está nos textos de Paulo de Tarso: em Deus estamos, Deus somos e em Deus nos movemos. É assim que perceberemos algo fundamental: a solidariedade universal, né? Tudo está imbricado com tudo, tudo interage com tudo, diríamos em linguagem contemporânea, é sistêmico o modo de existir do universo. E por isso mesmo, todas as criaturas estão dentro desse sistema, um sistema que é de manifestações existenciais, um sistema que é evolutivo, mas que tem uma base fundamental, o próprio Deus, que a tudo agrega, tudo integra, tudo organiza e a tudo age em promoção para chegarmos àquele estágio que é a nossa plenitude. Daí nós podemos olhar como está o nosso vínculo com Deus, como nós nos situamos, como é que o percebemos e identificaremos ao longo da nossa história de vida várias maneiras de percebermos esse vínculo. Como é que ele atua em nossas vidas, como é que ele interage com as nossas vivências em termos religiosos, nas práticas cotidianas, tudo isso nós podemos ver. Como o nosso eixo estruturante é a evolução, vocês podem pensar que há modalidades de vínculo bem primárias, outras mais avançadas, outras mais complexas. Se vocês olharem a tradição judaico-cristã, vocês podem ter um vínculo de temor e de terror. No tempo de Moisés, isso parecia mais fácil. Um vínculo de pai e filho e um vínculo de espírito, que é trazido no diálogo da mulher samaritana com Jesus de Nazaré. Preste atenção ao seu vínculo. Veja como ele muda, porque ele reflete seu estágio de aproximação com o sagrado. Quando soube de tua existência,
nos albores da minha vida, ingênuo, vislumbrei-te como uma onipresença invisível, com silhueta, quereres e poderes humanos, imensamente ampliados, atento aos meus deslizes, pronto a exercer teu papel corretivo, ainda que educador. E temia a tua presença, pois reconhecia a minha incapacidade de cumprir tantas e tão complexas normas para estar em consonância com tua vontade. E sofria a constante presença do medo de estar equivocado, de não ter cumprido devidamente cada lição ensinada por zelosos reveladores de tuas leis, e de não ter feito em tempo hábil o esperado previsto em algum desígnio misterioso. Desconheci nesse tempo, na relação contigo, qualquer deleite, mesmo simples prazer transitório, pois concentrado em não cometer erros, nem sequer gozava os poucos acertos tidos como mera obrigação de quem se dispunha a se livrar de uma pena dolorosa. Um dia, um douto encanecido, com voz tonitruante, falou do púlpito onde se difundia uma versão de ti, que tu não perdoas em hipótese alguma. Desejei não existir, hoje talvez diria não ser. Tremenda era a ansiedade que me dominou. Logo, porém, sua voz sábia esclareceu que perdoar é humana e necessária atitude dos que ainda orgulhosos se ofendem diante de estímulos desagradáveis de outros. Entretanto, é impossível à criatura ofender-te, pois estás além de todo ressentimento. E feito de amor, és o vínculo que nos une, ainda que inscientes descumpramos a tua lei. E vivamos as variadas consequências sob a forma de dor e medo, angústia e tristeza. Aliviado, descobrir no portal da adolescência que por ti não há julgamento nem punição, mas atração para o mundo de bem-aventurança, por livre adesão e íntimo bem-querer. Então, te percebi um sábio companheiro, atento às minhas limitações e potenciais, orientando sem opressão, aguardando o tempo certo. E a ti busquei em aflitivos momentos de dúvida sobre qual escolha me levaria mais célere ao reino do pleno amor aspirado. Envolvido na conjuntura do mundo e suas demandas, algemado pelos atavismos de uma história psíquica, não percebi que tu esperavas a minha decisão de entregar-me sem reservas à tua plena vontade. E continuei meu passo nos caminhos da vida, demasiadamente entregue ao meu oscilante querer, ora revivendo o passado que teimava em presentificar-se, ora esforçando-me para tornar realidade aspirações do meu devir. Algo me impulsionava para a grandeza do teu infinito amor. Outro algo me retinha nas lutas de afirmação egóica. Assim, permaneci nos compromissos da vida adulta jovem, entre sonhos, sucessos, dissabores e incertezas, como só ia acontecer em qualquer passagem pelo mundo. Quando me dei conta, havia despertado
para o novo perceber. E pelas vias da contemplação, compreendi que havia desumanizado completamente a tua presença. Pois como ser supremo, além de todas as formas, não cabias nas minhas gaiolas conceituais e afetivas. Não mais te reduzi a sensoriais percepções, nem te traduzia em conceitos e atributos. Tão empobrecidos eram os resultados. Hoje, na madureza da vilegiatura física, ainda distante da tua verdadeira natureza, tento realizar a difícil tarefa de silenciar pensamentos, emoções, valores e atitudes, para perceber-te além de todos os sentidos, como a perfeita imanência e a plena transcendência.
Meu coração é pleno de amor. Deus está em mim. Deus está em mim. Meu coração é pleno de amor. Deus está em mim. Deus está em mim. Meu coração é pleno de amor. Deus está em mim. Deus está em mim. Meu coração é pleno de amor. Para nos aproximarmos de Deus, é preciso trabalhar. Um trabalho árduo, incessante, cotidiano. O trabalho de todos os dias, nas pequenas coisas, nas grandes coisas. A transformação do ser em um espírito puro não é algo simples, necessita de muito labor, de muito esforço, de muito sacrifício. É por isso que a natureza nos dá tantas oportunidades do trabalho. E nos mostra também que o tempo todo o Pai trabalha, Jesus trabalha e nós também precisamos trabalhar. A natureza se mostra na chuva, no vento, na flor que abre, no pássaro que voa, em tudo existe trabalho. O trabalho é tão importante que Allan Kardec coloca a lei de trabalho logo após a lei de adoração. Primeiro Deus, depois o trabalho. Não esse trabalho do dia a dia, mas o trabalho que modifica a vida, modifica o mundo, que vai apaziguar os corações, que vai fazer tantas coisas boas por todos nós. Pensando nisso, nós trazemos aqui hoje uma reflexão que está no livro Compromissos de Amor e que é nos trazido pela mediunidade de Divaldo Franco através do espírito Selma Lagerlof. Ela, Prêmio Nobel de Literatura em 1909, vai nos trazer aqui um conto especial em que um homem chamado Ulverson Olson, ele era um homem triste, um homem que não aprendeu a amar, um homem que descria de tudo, um homem que não acreditava em absolutamente nada. E este homem estava peregrinando e olhava as pessoas se esforçando e dizia, ele tem um interesse, ele sempre faz alguma coisa querendo algo em troca. Não existe possibilidade nenhuma de alguém fazer algo sem uma recompensa. Ele foi criado, o seu coração foi endurecido, apesar de uma vida de nababo, uma vida tranquila, ele passou a ter dificuldades emocionais. Viajava bastante porque ele precisava estar distraindo a sua mente que o tempo inteiro via a maldade em todo canto. E por isso tornou-se uma criatura sozinha e uma criatura triste. Diz a nossa querida Selma que a felicidade é filha predileta dos sentimentos, dos deveres tranquilamente cumpridos. Mas este nosso amigo distanciado do trabalho, da solidariedade humana, não atendia aos compromissos mais relevantes, nem desempenhava atividades que lhe exalçassem o caráter. Foi assim que esse amigo, andando pelas ruas, ele pôde perceber que existiam sim outras alternativas e outras possibilidades. Afinal, a vida humana, de Selma, é rica de oportunidades para amar-se e confraternizar-se, espalhando alegrias e produzindo bem-estar. E foi nessas viagens que ele encontrou um homem
que andava por uma trilha plantando pinheiros. E ele ficava encabulado como aquele homem se dedicava a esse labor com tanto afinco. E ele ia de cova em cova, colocando a semente, fechando a terra, cuidando, molhando. Ao que ele então chega junto do homem e pergunta: essas terras são suas, afinal de contas você trabalha com tanto amor para plantar estas árvores? Ele diz: não, essas terras são da comunidade. Eu aqui faço apenas um trabalho para o futuro. Estas árvores não lhe servirão de nada? Não, absolutamente. Essas árvores eu não as verei crescer. Mas olhe em volta, e as florestas que nós nos servimos para aquecer as nossas casas também foram plantadas por pessoas que nós não conhecemos. Recebemos isso como um dom da natureza. E continuava plantando os seus pinheiros, e o homem dizia: de fato, você faz alguma coisa em prol dos outros sem nenhum interesse? Ele diz: aprendi com alguém que outrora viera aqui na terra para não somente plantar árvores, mas sobretudo fazer o plantio de vidas humanas. Sentido nas almas humanas. Aprendi com este homem que mesmo que as sementes caiam em terrenos que não são férteis, vale a pena sempre plantar. O homem torna-se então sensível diante das palavras do ancião e pergunta a ele: posso ser seu seguidor? Posso lhe ajudar no labor de plantar os pinheiros e também, quem sabe, cuidar de você e a partir de então ser um cuidador das almas humanas? Como alguém que plantou vidas, espero que seja aceito por aquele grande mestre, que seja cuidador também da vida que ele semeou. E dessa maneira, nós vamos também pensar em nossa querida amiga, também Prêmio Nobel de Literatura em 1945, Gabriela Mistral, que diz que toda a natureza é serviço. Portanto, onde houver um trabalho que todos se esquivam, aceite você. Que triste seria o mundo, diz Gabriela Mistral, se tudo se encontrasse feito. Se não existisse uma roseira para plantar, uma obra para se iniciar. Não chamem unicamente para trabalhos fáceis, é muito mais belo fazer aquilo que os outros recusam. Mas não caia no erro de achar que existe somente mérito nos trabalhos grandiosos. Há os pequenos trabalhos também, que eles são bons serviços. Adornar uma mesa, arrumar seus livros, pentear uma criança. Aquele é o que critica, o outro é o que destrói, seja você aquele quem serve. Servir não é faina dos seres inferiores, não, absolutamente. Deus que dá os frutos e a luz serve o tempo inteiro. Ele tem os olhos fixos em nossas mãos e nos pergunta a cada dia: serviu hoje a quem? A uma árvore? A um seu irmão? A sua mãe? O mestre relatara a parábola do bom samaritano e pedira que os discípulos refletissem silenciosamente sobre a lição. Depois de um longo tempo, o discípulo falou: mestre, por que não conseguimos enxergar o nosso vizinho? O mestre então lhe respondeu: nosso vizinho nunca está próximo a nós. Nós só conseguimos ver a nós mesmos. O nosso ego, ele ocupa a nossa visão. Daí que mesmo quando nos esforçamos, não conseguimos divisá-lo. É a síndrome do espelho. Carregamo-lo sempre conosco e estamos sempre a observar a nossa imagem. E o que fazer, Senhor? A parábola nos ensina, disse o mestre, a solução. É necessário servir. Só no serviço conseguimos sair de nós mesmos e enxergar o outro. Sim, é certo, mas a parábola nos fala de que o samaritano se moveu de compaixão e pode usar a misericórdia para com o homem ferido. E acho que ainda não temos esta compaixão. Mesmo assim, se queremos nos libertar da escravidão do ego, é preciso servir. Inicialmente, haveremos de servir por dever e em breve
perceberemos que estamos agindo por amor. A verdadeira compaixão só nasce num coração que se dedica ao serviço. Mas no início, não seria uma ação interessada de se obter libertação? Questionou o discípulo. Sim, não há dúvida, aqueceu o mestre. Mas, se não consegues ainda agir desinteressadamente, é preferível que seu interesse se fixe no bem e não no mal. Se não podes deixar de agir porque a ação pertence à natureza humana, e se não consegues fazê-lo com absoluto desinteresse, é preferível que auxilies alguém mesmo assim. Jesus não reprovou a atitude do sacerdote e do levita porque não agiram com misericórdia, mas porque nada fizeram, mesmo visando algum interesse. Não há nisso uma contradição? Quando agimos com interesse, nós não acabamos de reforçar o nosso ego? Ninguém atinge a ação desinteressada apenas através do discurso. Veja o estalajadeiro, aquele da nossa história. Ele cuidou do referido para receber 2 moedas e na esperança de receber mais tarde o pagamento daquilo que despendesse. Mas sem ele, provavelmente o homem teria morrido ou o samaritano não poderia alcançar o seu objetivo, devendo suspender a viagem por muito mais tempo. Aquele homem interessado, ele foi extremamente útil, tanto ao ferido como ao viajante socorrista. Um dia, com a lição de amor, aprende-se a agir também apenas por misericórdia. Por isso, Jesus recomendou copiar o exemplo do samaritano. Ele fez de tudo para tentar chegar ao céu. Superou a dor, se sacrificou, se entregou. Olhando o caminho, enfim, um dia percebeu. Entendeu a história, compreendeu na hora. Alguns alcançarão a glória, outros não. Mas qualquer um pode estender ao desvalido um copo d'água, um pão. Qualquer um pode ensinar a uma criança um verso de canção. Qualquer um pode escolher em vez do grito uma palavra de amigo, de amigo. Qualquer um pode plantar uma semente e proteger um cão. Qualquer um pode escolher olhar pra frente e levantar do chão. Qualquer um pode acender ao infinito ao acalmar um coração aflito. Qualquer um pode calar uma vingança e dar o seu perdão. Qualquer um pode abraçar a esperança e preferir ser bom. Qualquer um no fim terá certeza que a real grandeza não escolhe qualquer um. Qualquer um pode calar uma vingança e dar o seu perdão. Qualquer um pode abraçar a esperança e preferir ser bom. Qualquer um no fim terá certeza que a real grandeza não escolhe qualquer um.
qualquer no fim terá certeza que a real grandeza não escolhe qualquer qualquer Em nosso momento de meditação, trabalharemos um tema ligado ao nosso descentramento, isto é, a percepção dos outros e as relações que estabelecemos em termos de atitudes, comportamentos, ações de um modo geral. Isto nos dará uma ideia de que o ato de servir também evolui. Há serviços em estágios diferentes, portanto. E os próprios tipos de serviços, eles têm uma característica evolutiva. Pois bem, vamos trabalhar esta temática no que se chama de meditação psicológica ou meditação reflexiva. Comecemos, então, nesse instante, a fazer aquele nosso modelo de preparação. Respiração tranquila, bem tranquila. Ambiente calmo, corpo ajustado às nossas necessidades do momento para ficarmos sem estímulos que dispersam a nossa atenção. E começamos. Corpo relaxando, relaxando, ficando bem relaxado. Bem relaxado, bem relaxado, 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 relaxado. Agora o mundo emocional se acerena. Emoções vão e vêm. Sabemos da sua transitoriedade, mas nós, com a nossa vontade, nos fixamos numa emoção bem agradável, onde predomina uma percepção de tranquilidade, uma brandura no sentir a vida, uma harmonia interior. Em suma, serenidade. Estamos serenos, bem serenos. Bem serenos, bem serenos, bem serenos, como um lago de superfície quieta, cheio de cisnes num plenilúnio, ou como um pôr do sol num verão agradável, que nós assistimos, vendo aquele movimento do grande astro. Em nossas elucubrações aparece serenidade, serenidade, serenidade. Agora pensamos os próprios pensamentos. A mente em funcionamento, nos fixamos nela, bem concentrados. E a mente se aquieta. Aos poucos os pensamentos vão desaparecendo. Nem contrariamos, nem alimentamos. Mente quieta, bem quieta, bem quieta, bem quieta, bem quieta. Observamos, e isso faz uma diferença. Agora, somos testemunhas da mente em funcionamento. E as lacunas de pensamento vão aparecendo, a mente vai ficando quieta, como uma rua que se desertifica, sem pessoas. Mente quieta, bem quieta, bem quieta.
Nos concentramos então em ser testemunhas. Testemunhas, consciência, do corpo relaxado, da respiração tranquila, das emoções serenas, da mente quieta. Observamos tudo isso, belos veículos da nossa manifestação. Agora, sem pensamentos, tomamos consciência destas testemunhas que nós somos. Consciência da consciência. Diretamente. Simplesmente isso. Consciência da consciência. Estamos além dos veículos e os comandamos todos. Consciência da consciência. Agora vamos usar os veículos e manter a nossa consciência observadora. Imaginamos vários cenários onde vamos servir, vamos atuar. E vamos observando as nossas emoções, pensamentos e sensações corporais. Visualizamos cenários, de certa forma, onde temos tarefas obrigadas a cumprir. Como é que nós nos sentimos, nos percebemos? Temos que fazer aquilo em função de injunções pessoais, grupais, sociais. Fazemos com alegria, isso nos faz se sentir útil, nos faz conquistar um estado de bem-estar, ou nos faz viver o temor, o medo, ou a revolta? Que pensamentos nós alimentamos nessa situação de obrigação? Obrigação formal. Sentimos que há sentido e propósito no que fazemos? Insistamos nisso e observemos. Vamos para agora para um outro cenário. É um cenário que nós vamos e não temos a mesma força externa nos obrigando. Pode ser um cenário de voluntariado, ou um cenário de dever moral que nos impele a essa realização. Observemos o nosso modo de estar nesse ambiente. Fazemos com alegria, genuíno, com um senso de fraternidade, com uma certa satisfação. Fazemos isso pensando em ser útil. Há alguma ponta de vaidade, de orgulho, superioridade? Algum reflexo de alguma culpa que nos leva a ser voluntário e agir por dever moral? Algum medo de algo transcendente que nos faz proceder desta forma? Exploremos bem como estamos nos sentindo, o que aparece nas nossas reflexões. Analisemos com cuidado. Agora façamos um outro exercício. Nos posicionemos ajudando psiquicamente. Agora o corpo não precisa estar no lugar. Fazendo alguma tarefa que nós mesmos criamos,
e voluntariamente nos dispusemos, mas dependendo única e exclusivamente de nós. Verifiquemos como estamos, emocionalmente, sensorialmente, mentalmente. O que sentimos? Companhias espirituais elevadas, anseios de amor manifestos psiquicamente, tentativas de definir as coisas como nós gostaríamos que fossem, ansiedades e medos na tarefa. Tudo isso pode ocorrer. Percebamos como nos sentimos. Então façamos a nossa escala evolutiva. Imaginemos em quais desses cenários nós vivemos pela alegria, pelo júbilo, uma naturalidade especial, de sentirmos-nos solidários e fraternos. Comunhão, estágio mais avançado. Ou estamos servindo por um dever moral, de consciência, sentimos um certo prazer, mas somos mais impulsionados pelo dever, convivemos com emoções também agradáveis, de certa forma, mas sem o brilho das anteriores. Ou estamos ainda no estágio de fazer por algum critério egocêntrico, de autorrealização, de vaidade, de orgulho, de superioridade, mas estamos fazendo, e isso é importante. Ou ainda estamos fazendo por medo e temor de não termos feito. São 4 estágios distintos. Olhe-se e diga a si mesmo onde você está, onde pretende chegar, e se compromisse em ir além do que já vive. Agora retorne à sua consciência de vigília normal, prossiga aproveitando o programa. Ainda sobre o trabalho como instrumento para nos aproximarmos de Deus, o Espírito Emmanuel vai nos trazer no livro Pensamento e Vida uma reflexão especial sobre este tema. Ele diz que se nós nos propomos a retratar mentalmente à luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. É preciso ressignificar o trabalho. Antigamente, o trabalho era um instrumento dedicado aos escravos e aqueles outros que estavam com seus braços cruzados por uma condição social mais bem servida, a estes era reservada a chamada inércia dourada, aquele lugar onde você fica sem fazer nada, recebendo tudo, como se diz na linguagem popular, de mão beijada. Hoje nós sabemos, diz Emmanuel, que a lei do trabalho é roteiro de justa emancipação.
Todos trabalhamos e sem ela o mundo mental dorme estanque. Sem o trabalho, nós não podemos elaborar melhor as ideias, nós temos uma espécie de ociosidade mental e vamos nos tornando párias, vamos nos tornando pessoas inúteis do ponto de vista da produção social, do ponto de vista do contexto social, do ponto de vista também da essência da própria vida, do significado da vida. Fugir aos impositivos, diz Emmanuel, é situar-se à margem do caminho, onde o carro da evolução marcha inflexível, deixando a retaguarda quanto se amolgam à ilusão da preguiça. É isso que realmente nós precisamos movimentar no mundo de hoje, porque o mundo não é feito de serviçais e servidos. O mundo nos oferece recursos diuturnos para que usemos isso em favor da própria vida. O usurário, diz Emmanuel, ele não padece apenas da infelicidade de sequestrar os bens devidos ao bem de todos, mas igualmente o infortúnio de erguer para si mesmo a cova adornada em que se lhe estiolarão as mais nobres faculdades do espírito. Aquele lugar onde ele vai ficar ali adormecido no ouro, no falso, na riqueza, mas o espírito adormecido da sua evolução, do prazer de receber o grande prêmio que é a liberdade da consciência, que está por vir, e que quando marchamos apressadamente, chegamos rapidamente ao nosso destino, e quando fazemos isso lentamente, ainda precisamos passar pelas reiteradas experiências negativas pelas quais o espírito necessita passar para poder então desenvolver-se. Não vale, contudo, agir por agir, diz Emmanuel. Não é somente fazer, mas é fazer alguma coisa que tenha sentido, tenha significado. Afinal de contas, o mal também trabalha. O mal age por si mesmo, desenvolvendo as suas próprias consequências. As regiões infernais, diz Emmanuel, vibram repletas de movimento. Além do trabalho e obrigação que nos remunera de pronto, é necessário também que nós possamos nos atentar ao prazer de servir. Servir pelo prazer de servir, não pelo salário, mas pela vontade de estarmos ajudando ao outro. Estamos fazendo algo que tenha significado. Nas contingências naturais do desenvolvimento terrestre, o espírito encarnado é compelido a esforço incessante para o sustento do corpo físico. Recolhe de graça a água pura, os princípios solares, os recursos nutrientes da atmosfera, mas para poder auferir, para poder ganhar aquilo que é necessário, a aquisição da proteína, do carboidrato, que lhe causa a chamada euforia orgânica, é necessário que ele se esforce um pouco mais. Cativo, diz Emmanuel, embora as injunções do plano de obscura matéria em que transitoriamente respira, pode, porém, desde a terra fruir a ventura do serviço voluntário aos semelhantes, todo aquele que descerre o espelho da própria alma aos reflexos da esfera divina. Perfeitamente colocado, querido Emmanuel. A ação do trabalho, o trabalho, a ação, transforma o ambiente e o trabalho, o serviço, transforma o homem. As tarefas remuneradas, vai dizer o nosso amigo, conquistam o engrandecimento de que eles recebem o concurso, mas permanecem adstritas ao mundo nas linhas da troca vulgar. A prestação do concurso espontâneo, sem qualquer base de recompensa, desdobra a influência da bondade celestial que a todos nos ampara sem pagamento. A maneira que se alonga a ascensão é estendemos ou entendemos com mais clareza a necessidade de trabalhar por amor e a necessidade de trabalhar por amor, de servir. Nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. A criatura consciente da verdade compreende que a ação do bem é ajustamento às leis de Deus e a ele se rende por livre vontade. Por isso, queridos amigos, nos domínios superiores, quem serve avança para os cimos da imortalidade radiosa, reproduzindo dentro de si mesmo as maravilhas do céu que nos rodeiam a espalhar-se por toda parte. Quando nós formos servidores, no sentido da palavra cristã, estaremos nos aproximando da grande lição do viver em termos de evangelho que nos acena para o reino dos céus. Servir a Deus
ele precisa de nós, diz Leon Denis, de certa forma, para manifestar-se no mundo, porque somos parte dele. Então, nesta semana, capriche, sirva mais e melhor. Descubra pequenas coisas e faça-as grandemente. E você pode ainda fazer algo para amplificar o nosso movimento federativo. Engaje-se. Procure uma tarefa na sede da federação, uma tarefa virtual, e descubra que você pode contribuir para aquela necessidade básica de sermos uma grande família, vivendo o Evangelho, como nos lembra muito bem Leopoldo Machado, como companheiros, amigos e irmãos que vivem alegres pensando no bem. Acorde com os acordes, a musicalidade de Stephanie. Stephanie Muniz! O que faz em cada um de nós buscar a flor de um novo amanhecer, encontrar em cada um de nós a luz, o amor que é a força do viver. O que faz em cada um de nós buscar a flor de um novo amanhecer, encontrar em cada um de nós a luz, o amor que é a força do viver. O caminho se refaz, reencontro com você no jardim de luz e paz, e vejo amor acontecer. A certeza que o bem, fazer o bem e perceber a grandeza do amor é a luz de um novo alvorecer. O que faz em cada um de nós buscar a flor de um novo amanhecer, encontrar em cada um de nós a luz, o amor que é a força do viver. O que faz em cada um de nós buscar a flor de um novo amanhecer, encontrar em cada um de nós a luz, o amor que é a força do viver. O caminho se refaz, reencontro com você no jardim de luz e paz, e vejo amor acontecer. A certeza que o bem, fazer o bem e perceber a grandeza do amor é a luz de um novo alvorecer. O caminho se refaz, reencontro com você no jardim de luz e paz, e vejo amor acontecer. A certeza que o bem, fazer o bem e perceber a grandeza